em Marcos capítulo 9, mas vamos tomar como base o versículo 23, que diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Estas foram palavras de Jesus para um pai em desespero. Mas vamos acompanhar desde o começo essa história. No versículo 14, Jesus está chegando num ambiente em que as pessoas, olha o que diz o texto do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Os discípulos, que aqui para nós hoje vai representar a igreja, estavam numa situação muito delicada. Aquele pai, um homem, tinha trazido seu filho, que estava possesso por um demônio. O próprio texto descreve mais à frente que o menino caía na água, caía no fogo. Quando estava perto de água, o menino caía. Quando estava perto de fogo. E a epígrafe, algumas epígrafes desse texto chamam o menino de o menino epilético, jovem epiléptico. Outros chamam de o jovem lunático. O fato é que o texto mostra que o menino tinha, na verdade, um espírito demoníaco. E trouxeram esse menino para os discípulos. E os discípulos, infelizmente, não puderam expulsar aquele demônio. Veja bem, você já pensou um pai em desespero que chega esperando uma solução, chega numa igreja, chega em um lugar, porque acredita que naquele lugar tem a resposta, tem a saída, e nada acontece? Aí a cobrança começou em cima dos discípulos. Todo mundo queria saber, queria cobrar dos discípulos, porque aquele menino não estava sendo liberto. As pessoas geralmente, elas acham que a igreja, ela resolve os problemas em um passe de mágica. Elas acham que todos os problemas, quando vem à igreja, devem ser imediatamente solucionados. E a população fez uma cobrança aos discípulos naquele momento. Fez uma cobrança aos apóstolos. Exigiram deles um posicionamento. E quando eles estavam no meio dessa angústia, desse desespero, eu posso até imaginar ali, talvez, eles tentando argumentar, Jesus chega. Jesus chega e você sabe que quando Jesus chega, a solução também chega. Quando Jesus chega, a resposta chega. E eu gosto desse texto porque Jesus chega assim como quem já tomando a defesa dos discípulos. Primeiro Jesus pergunta, no versículo 15, que é que discutis com eles? É como se Jesus já chegasse colocando os discípulos atrás dele e já tomando a defensiva em favor dos discípulos. Porque é assim que Jesus faz com a sua igreja. Ele defende a sua igreja. Ele sabe que nem sempre a igreja vai conseguir dar as respostas que a sociedade espera, que a sociedade precisa. Me permita abrir um parêntese aqui. Quantas pessoas estão indo à igreja somente porque querem receber alguma coisa? Muita gente acha que a igreja é um balcão de atendimento. Você chega naquele balcão e você aponta a mercadoria que você quer e a pessoa de imediato lhe atende. Ou talvez alguns pensam que a igreja é como os sistemas de controle remoto, que você aciona o controle contra um determinado aparelho e o aparelho imediatamente responde. Ou alguém pensa que a igreja seja um fast food. Você chega ali, entra na fila do fast food, diz o que você quer e na outra janelinha você já tem o seu pedido atendido. Não, a igreja não é isso. As pessoas estão muito imediatistas. Elas querem respostas imediatas. Elas querem saídas imediatas para os seus problemas, para as suas adversidades. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas entram em loucura. Elas ficam
alvoroçadas quando elas não obtêm as respostas que elas querem. Um dia o diabo propôs a Jesus, quando ele teve fome, quando ele saiu daqueles 40 dias de fome no deserto, ou melhor, de fome não, de jejum. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E Satanás apareceu a ele e ofereceu o quê? Pão. Disse, olha, transforme essas pedras em pães. Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. Quando eu penso nesse texto, eu penso que talvez o diabo quisesse dizer a Jesus, olha, não precisa você descer o monte e ir em casa. Você pode ter aqui a resposta imediata. E é essa a armadilha de Satanás para essa geração. Respostas imediatas a qualquer custo. Sem pagar nenhum preço. Sem se humilhar, sem orar, sem demonstrar fidelidade a Deus. E aquela multidão, no capítulo 9, versículo 14 de Marcos, estava assim, ávida por uma resposta, ávida por uma solução. Mas, como eu disse, Jesus chegou. E Jesus agora vai nos ensinar algumas verdades. A Bíblia diz que, no meio daquela multidão, quando Jesus perguntou, o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo com eles? Então, um homem no meio da multidão, que era justamente o pai do menino, disse, olha, mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Versículo 17. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então esta era a razão da briga. Esta era a razão da discussão. O milagre que não foi alcançado. Tem muita gente assim, discutindo com Deus, discutindo com a igreja, pelo milagre que não alcançou, que veio para a igreja para buscar uma resposta e não alcançou. Só que igreja não é lugar de realização de sonhos pessoais. Não. Igreja é o lugar da adoração. Igreja que eu estou dizendo, o templo. Igreja que eu estou falando é a comunidade dos santos, é a comunidade dos salvos, é a comunidade das pessoas que alcançaram Cristo, que estão reunidas em determinado lugar, seja na Assembleia de Deus, seja em qualquer outra denominação. E chega lá e acha que pronto, eu estou aqui, sou salvo, sou crente, aceitei Jesus, agora tudo vai acontecer na minha vida. Eu quero, me permita, ou talvez me perdoe, em jogar um pouco de balde de água fria nesse seu equívoco, nessa sua corrida ensandecida por aquilo que nunca vai acontecer, por respostas que nunca virão no tempo que você quer. Às vezes até vai acontecer, porque Deus tem um interesse em socorrer o aflito, diz a Bíblia. Ele tem o interesse em socorrer o necessitado, em amparar aquele que necessita dele. Mas Deus é soberano e Ele só responde as coisas da vontade, no tempo dele e do jeito que Ele quer. Então, esse homem disseram, nós trouxemos e seus discípulos não puderam fazer nada. Como que se dissesse, que absurdo. Vocês prometem, vocês falam de cura, mas a gente chega aqui, aí Jesus vai dizer, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E o menino é trazido. O versículo 20 diz, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. O menino estava, na verdade, possesso por um demônio. Quando o demônio que estava na criança viu Jesus, ele não se conteve, porque na presença de Jesus os demônios estremecem. Um dia, quando Jesus estava entrando na região dos Gadarenos, a Bíblia diz que o espírito, o homem que estava endemoniado, saiu e foi para os pés de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a dizer, vieste nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem que Jesus é aquele que tem o poder sobre Satanás, que tem o poder sobre o império das trevas. E este demônio logo começou a agitar a criança com violência, e a criança caiu por terra espumando.
Agora, olhe como Jesus é. Jesus vai ali e faz o papel de um médico. Jesus agora, calmamente, Jesus não se apressa, Jesus não faz logo uma longa oração, Jesus não coloca logo a mão na cabeça da criança, Jesus não dá uma resposta como num passe de mágica, como muitas vezes nós esperamos. Jesus pergunta ao Pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? Olhe só a paciência de Jesus, a preocupação de Jesus em conhecer a história. Embora, claro, Jesus já conhecia aquela história, porque a Bíblia diz em João 2, 24 e 25 que Jesus conhecia todos e não necessitava que ninguém desse testemunho de alguém para ele. Ele conhecia todos. Mas uma coisa que sempre tem em Jesus, tinha em Jesus no seu ministério aqui na terra, é que ele dava oportunidade às pessoas se expressarem. Quando você se expressa, você tem a oportunidade de manifestar a sua fé. De manifestar a sua fé. De manifestar a sua crença. E era isso que Jesus queria. Jesus calmamente perguntou: quanto tempo isso sucede ao seu filho? E ele disse: Senhor, desde a infância. Então outra coisa que nós aprendemos é que o sofrimento daquele pai já durava anos. O sofrimento era, portanto, o sofrimento daquele jovem. Era um sofrimento de anos, de muitos anos. E muitas vezes ele falou: o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que coisa maravilhosa. Ele conta a história, ele mostra para Jesus que ele está necessitado, que ele está desesperado. Assim como você pode fazer agora, contar para Jesus qual é a sua dor, qual é o seu problema, há quanto tempo você está assim, qual é a sua necessidade, qual é o estado da sua alma, qual é o estado da sua família. E ele disse: Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí vem uma lição extremamente importante. Jesus diz assim: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Sabe, às vezes a gente não para perceber que Deus, e foi isso que eu falei hoje no Instagram, que Deus coloca em nós dispositivos que nós podemos usar, desde que esse dispositivo seja usado na direção de Deus. Um desses dispositivos é a fé. Você pode depositar, direcionar a sua fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus disse assim: se você tiver fé, meu amigo, tudo é possível ao que crê. Amém. Às vezes você fica procurando aqui e ali. Me permita falar com alguns que são crentes, que ficam atrás de profetas, ficam atrás de cultos das maravilhas, de culto daquilo, derrubada das muralhas. Meu amigo, a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. A palavra de Deus também diz: o que vocês pedirem ao Pai no meu nome, crendo, recebereis. Jesus também disse: o que 2 de vós concordardes na terra, será concordado no céu. Veja o que tem o crente. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus nos deu e ficamos de um lado para outro, bate numa porta. É interessante, né, irmã Neia? Quando a gente está no mundo, a gente bate em um monte de portas, que eu não vou dizer aqui os nomes por uma questão ética. Bate em várias portas erradas. Quando vem para a igreja, aceita Jesus, continua batendo em portas. É a porta da igreja do milagre tal, é a porta da campanha tal, é a porta do profeta tal, do irmão que ora que o monte se derrete. E esquece que ele é filho de Deus, que ele pode dobrar os joelhos, orar a qualquer hora e Deus dar a resposta, que Deus fala com aquele que busca. Tem um texto que minha esposa gosta de usar muito, que ele diz assim: eu sei os planos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. E mais à frente diz assim: portanto vocês me buscarão e me encontrarão. Se vocês me clamarem, vocês vão me achar. Então ele quer que você esteja agora no hospital, no presídio, em casa, no leito de dor, onde quer que você esteja, no trabalho, dentro do seu carro. Há um Deus que está te ouvindo, há um Deus que te vê, há um Deus que quer que você coloque a sua fé nele. Ele disse: se você crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Mas parece que ele fala assim, mas parece que ele continua ainda, talvez, não muito crente, porque ele diz assim: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha só, ajuda a minha incredulidade. Jesus tinha dito já: se você crê, tudo é possível ao que crê. Mas assim, Senhor, ele ainda ajuda na minha incredulidade. Há uma dificuldade de crer totalmente. Mas Jesus estava ali. Jesus também entendeu a fraqueza dele. Jesus também entendeu a oração dele. Porque há uma coisa maravilhosa aqui, é que vem assim: não, você tem que orar sim para que Jesus entenda. Não, Jesus, a Bíblia diz que ele sabe que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Antes de você pedir, a intenção do seu coração já está diante do Senhor. Muito bem, e o texto diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Isso aqui eu achei interessante, porque Jesus sabe que o diabo é ousado. Jesus liberta o camarada, mas se o camarada às vezes der lugar, o diabo volta. Mas Jesus já deu logo a ordem: e não entres mais. Eu estou dando uma ordem para você sair de vez e não voltar mais. Isto é, Jesus, além de libertar, Jesus blinda, né? Jesus protege. Você vai sair e não vai voltar mais. Glória a Deus. E o texto diz: e ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu vou finalizar com isso. Jesus então, versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E aqui fica a lição para a igreja. Não adianta métodos, não adianta técnicas, como nós temos visto ultimamente nos nossos púlpitos, em muitas igrejas. Não adianta técnica, jogo de cintura. As coisas espirituais são tratadas de forma espiritual. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então qual é o segredo da igreja? É o jejum e a oração. Não é por nosso mérito, não é por nossa técnica, não é porque nós já sabemos, que já somos crentes há muito tempo, já temos habilidade, já sabemos lidar, já sabemos conversar, já sabemos pregar, já sabemos orar. Não. É na humilhação diante do Senhor. É orando, jejuando e sendo revestido do poder e da autoridade de Deus. E é por causa desse poder, desta autoridade, que nós podemos declarar sobre a sua vida. Que você seja liberto nesta tarde. Que você seja transformado pelo poder do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus entre em seu coração, gerando vida, libertando, transformando você. Trazendo, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele nesta tarde. Se você nunca conheceu Jesus, conheça-o nesta tarde. Abra o seu coração, onde você estiver. Receba Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E eu quero dizer para você que, se você estiver como aquele homem, creia, coloque sua fé em prática.